E aí, galerinha, voltamos aí com mais uma aula de processo penal. Vejam só, vocês podem estar... Ô, professor, você não vai fazer questões não? Não, pessoal, nesse bloco não. Que tem muita coisa, cara. Tem muita coisa pra gente ver. Então a gente tem... Vamos finalizar inquérito policial. A gente tem que finalizar inquérito policial, porque o conteúdo é enorme. Aí a gente finaliza, aí numa outra oportunidade, em outro bloco, a gente pode ver mais algumas questões de inquérito policial, tá certo? Mas agora não. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar inquérito, que ainda falta a questão do arquivamento do inquérito, a gente vai ver o que é arquivamento direto, indireto, arquivamento implícito, que isso, mais uma vez, despenca em concursos públicos, tá certo? Então a gente vai fazer isso aí, terminar o assunto de inquérito policial, que ainda a gente tem que ver, ó, ação penal pública. E lembrando, eu já fiz questões aqui, né, sobre inquérito policial, já fiz questões, mas ainda falta, ó, ação penal pública que a gente não viu ainda, tá? A gente tem que ver ação penal pública, então, infelizmente, o conteúdo, ele é gigantesco, né? O conteúdo é gigantesco. Então, a gente tem que dar prioridade, não é, à teoria, porque senão você não vai conseguir fazer os exercícios. Você só consegue fazer as questões, obviamente, se você tem o conhecimento, se você tem a teoria, tá certo? Então, vamos concluir isso aí, tá? E depois a gente vê, vai fazer para colocar mais algumas questões aí sobre inquérito policial, tá certo? Não se preocupe, aqui a gente faz para o que é melhor para você. Não o que é melhor para mim ou para Isaqueu, não. É como vai ficar melhor para você estudar. E na minha concepção, né, a gente tem que terminar inquérito policial porque fica melhor para você compreender. Para não ficar um espaço, né? O espaço de memória, tá certo? E você vai se prejudicar, beleza? Então vamos a arquivamento do inquérito policial. Slide. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Meus amigos, ó, não compete ao delegado arquivar inquérito policial. Não. Compete a solicitação de arquivamento do promotor de justiça, mas não, nunca, jamais do delegado. Tá certo? Então veja só, vamos para cá, vamos para mim. Então o delegado, ele vai fazer o quê? Vai fazer os autos do inquérito policial. Então ele fez o seguinte, ele observou a autoria, não é? Observou a autoria, observou que existe a materialização do delito. Então o que ele vai fazer? Conclui o inquérito dentro daquele prazo que a gente viu, 10 dias preso, 30 dias solto, se for delegado de polícia estadual, ou seja, for delegado da polícia civil, 15 mais 15 preso, se for polícia federal, mais 30 se for solto, tá certo? Fez a conclusão desse inquérito. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o indiciamento. Ele vai indiciar o indivíduo. O que é indiciar? É porque ele sabe que existe uma autoria e ele sabe através do inquérito policial que realmente houve aquela infração. Então ele faz o indiciamento. Então, durante o inquérito, durante a produção do inquérito, o cara é investigado e quando ele termina o inquérito e vê que existe autoria e materialidade do delito, o cara passa a ser indiciado. Por que indiciado? Porque ele vai enviar para o Ministério Público. Então enviou esse inquérito para o Ministério Público. O que o Ministério Público vai fazer? Tem três coisas que o Ministério Público vai fazer. Ele pode
entrar com a ação penal. Então ele recebeu o inquérito, observou, ó, realmente o inquérito está perfeito. Eu vou promover a ação penal. Eu vou instaurar a ação penal. Eu vou denunciar esse cara. Mas ele também, o Ministério Público, ele pode requerer novas diligências. Então o Ministério pode dizer assim, ó, o MP pode dizer assim, olha, não gostei desse inquérito. Falta muita coisa. Eu não tenho, não é, uma opinião delitiva se realmente esse cara é o autor. Se realmente houve a infração. Então, negão, por favor, eu quero novas provas. Eu quero novos indícios da autoria. Eu quero novos indícios de infração. Então, por gentileza, faz novas diligências. Mas também o promotor poderá solicitar o arquivamento do inquérito policial. Solicitar, olha o que eu estou dizendo, solicitar o arquivamento. Ele não vai arquivar. Por que ele não vai arquivar? Porque quem arquiva é o juiz. Ele solicita o arquivamento ao juiz e o juiz vai lá e faz. Vejam, em direito administrativo isso se chama, o arquivamento, a solicitação do arquivamento, chama-se de ato complexo. Por que ato complexo? Porque é a manifestação de duas vontades. Não pode ser a manifestação de uma só, ou seja, o Ministério Público chegar, ó, arquiva. Não. Ele solicita, manifestou a vontade de solicitar o arquivamento e o juiz vai arquivar ou não. Tá certo? A gente vai ver que se o juiz não quiser arquivar, o juiz não vai dizer arquiva a si próprio. Tem que mandar para o chefe do Ministério Público. Mas já vai ver. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que esse arquivamento depende de duas vontades, do Ministério Público e do juiz. Não é uma vontade só, tá certo? Então, quando é que o Ministério Público vai ver que deve solicitar o arquivamento? Vejam só, vamos para cá, para um slide, que nesse slide ele fala de juiz, mas o que se dá para o juiz também se dá para o Ministério Público. Então ele diz o seguinte, o arquivamento do inquérito cabe ao juiz, a requerimento do Ministério Público, este, de acordo com o princípio da obrigatoriedade, deve formular um juízo de valor sobre o seu conteúdo, avaliar a existência ou não de elementos suficientes para fundamentar a acusação. Então veja, quais são os elementos que o Ministério Público encontrou para solicitar o arquivamento do inquérito ao juiz? Não encontrou tipicidade do fato. Para cá, meu diretor. Veja. O fato não é típico. O delegado fez o inquérito baseado em uma denúncia de adultério, pessoal. O delegado endoidou o cabeção. A mulher chegou lá e disse, ó, meu marido me traiu. O delegado foi abrir o inquérito. Crime de adultério. Existe crime de adultério? Não existe. Então não existe tipicidade do fato. Para cá, meu diretor. Indícios de autoria. Verificou-se que não está, o Ministério Público observou que não está evidente que aquele cara cometeu o delito, que aquele cara é o autor do delito. Então, ele, é melhor arquivar. É melhor arquivar. Então, ele solicita o arquivamento. Terceiro, condições de procedibilidade. A gente vai ver isso na ação penal. Mas quais são as condições de procedibilidade? São aquelas condições da ação penal pública condicionada. Exemplo, representação da vítima. Ou seja, o delegado soube de um crime de estupro. Vê só,
O delegado soube de uma notícia crimes do crime de estupro e abriu inquérito. Pode? Pode não. Porque crimes contra a dignidade sexual, exemplo, estupro, necessitam de representação da vítima. A vítima tem que autorizar o início do inquérito policial. Se a vítima não autorizar, não pode. Então, o delegado abriu o inquérito sem representação da vítima. Vai ter que arquivar. Excludentes de ilicitude. Ora, exemplo. Observou-se no inquérito policial que o indivíduo agiu em legítima defesa. Se ele agiu em legítima defesa, é excludente de ilicitude. Observou-se no inquérito que o cara agiu em estado de necessidade. Excludente de ilicitude. Então não cabe, não é? Inquérito, não cabe denúncia contra esse indivíduo. Então, obrigatoriamente, o Ministério Público vai pedir o arquivamento do inquérito policial. Excludente de culpabilidade. O agente agiu sob coação moral irresistível. O agente agiu sob coação moral irresistível. O cara agiu por uma embriaguez fortuita, completa e involuntária. Ou seja, alguém colocou um Boa Noite Cinderela no cara e o cara... Boa Noite Cinderela não, perdão. O cara foi embriagado, né? Foi forçado a ficar embriagado. Essa embriaguez foi completa e ele cometeu o delito. Excludente de culpabilidade, a gente vai ver isso, né? A embriaguez involuntária completa, né? Que exclui a culpabilidade, artigo 28 do Código Penal, tá certo? O Boa Noite Cinderela é outro caso que veio aqui na cabeça e eu acabei misturando. Não é embriaguez, caso de embriaguez, tá? E extinção de punibilidade. O crime estava prescrito. O crime que o delegado começou a apurar estava prescrito. Extinção de punibilidade. Então, todos esses casos aí, geram a solicitação do arquivamento. Para cá. Então, vejam só, prestem bastante atenção. Então, o que vai acontecer? Para cá, meu diretor. O delegado enviou ao Ministério Público e o Ministério Público decidiu pelo arquivamento. Então, o que ele vai fazer? Vai enviar para o juiz a solicitação do arquivamento. E o que o juiz vai fazer? Concordar com o arquivamento ou não concordar. O juiz só pode fazer isso. Ou ele concorda, ou ele não concorda. Se ele concordar, acabou-se. Finalizou. O inquérito policial vai ser arquivado, acabou-se o problema, acabou-se. Arquivamento. Agora, se o juiz não aceitar o arquivamento, o que o juiz vai fazer? O juiz não pode decidir assim, eu não aceito o arquivamento e pronto. Não. Por que ele não pode dizer isso? Porque a titularidade da ação penal não é do juiz. Quem é titular da ação penal é o Ministério Público. Isso quer dizer, é o Ministério Público que decide se entra com essa ação penal ou não. Então, o que ele faz? Esse cara pediu o arquivamento promotor, o juiz não aceitou, então o que ele faz? Envia o pedido de arquivamento ao Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de Justiça, né? Ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. Tá certo? Professor, e se for na esfera federal? Não é o Procurador-Geral da República, não, tá? É um conselho. No caso federal,
Quem analisa esse arquivamento é o Conselho da República, tá? É um conselho de procuradores. No caso estadual, que é o que a gente vai se concentrar, é o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. Então, o Procurador-Geral de Justiça vai analisar. É ele que vai decidir. É o chefe do Ministério Público que vai decidir. Na esfera federal, mais uma vez, é um conselho de procuradores. Mas a gente não vai tratar muito da esfera federal. O que cai mais é o quê? Estadual. Ninguém está estudando aqui para a Polícia Federal, então a gente está se concentrando aqui na esfera estadual. Na esfera estadual, o Procurador-Geral de Justiça recebeu lá, o que ele vai fazer? Vai decidir se é ele que vai tomar a decisão. Se arquiva ou se não arquiva. Tá certo? Então, se ele arquivar, beleza. Arquivado. Aí, ó, juiz, pode arquivar o inquérito. Beleza, o juiz vai lá e atende o procurador, arquivou. Mas se ele concordar com o juiz, ó, eu acho que esse promotor aí equivocou-se. Não deveria pedir o arquivamento do inquérito policial. O que ele faz? Ele determina que aquele promotor que pediu arquivamento continue? Não. Por que ele não vai fazer isso, pessoal? Porque se o promotor que pediu arquivamento não achou indícios, esse cara não vai ter tesão para continuar. Por quê? Porque ele não está convicto que houve o crime. Então, de bom senso, se faz o quê? Substitui. Então, o Procurador-Geral de Justiça manda substituir, nomeia outro promotor para que esse promotor entre com ação penal pública, seja ela condicionada, seja ela incondicionada. Tá certo? Então, vamos ver aqui no slide, não é? A sequência aqui. Então, ó, o juiz não está obrigado a atender de início o pedido de arquivamento do MP, podendo remeter o inquérito, caso não se convença das razões invocadas para o pedido do arquivamento, ao Procurador-Geral de Justiça. Veja que aqui, o próprio Código, ele se refere à Justiça Estadual, ele não se refere à Justiça Federal. Mais uma vez, na Justiça Federal, não é o Procurador-Geral da República que deve receber esse inquérito, é um conselho de procuradores. A este Procurador-Geral de Justiça cabe a decisão final sobre o oferecimento ou não da denúncia. O juiz atua na hipótese da remessa, numa função anormal de fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Não cabe ao juiz, caso seja requerido o arquivamento, determinar diligências. Caso não concorde com o pedido de arquivamento, por entender que outras diligências devem ser realizadas, cumpre encaminhar os autos ao Procurador-Geral, que se pronunciará a respeito. Ou seja, o que ele vai fazer? Recebendo os autos de inquérito, o procurador pode fazer o quê? Primeiro, oferecer a denúncia. Segundo, designar outro representante do Ministério Público para oferecê-la. Ou ainda, insistir no arquivamento. Tá certo? Então, insistir no Procurador-Geral no pedido de arquivamento, o juiz é obrigado a atendê-lo, como deixa claro o dispositivo. Por quê? Porque não lhe cabe recurso de ofício ou pedido de diligências posteriores à manifestação do chefe do parquê. Chefe do parquê é Ministério Público, tá? Então, por que tudo isso? Porque não cabe ao juiz. Mais uma vez, porque o titular da ação penal não é o juiz. O titular é o Ministério Público. Então, é ele que decide se continua ou não a ação penal. Aí vem uma pegadinha de prova. Qual é a pegadinha de prova? É o seguinte. Se o Procurador-Geral de Justiça, ou até mesmo se o Ministério Público pedir o arquivamento e o juiz atender pelo arquivamento, ou o Procurador-Geral de Justiça pedir pelo arquivamento, ou seja, inquérito, tanto aqui como aqui, vai ser arquivado.
A pergunta é, sendo o inquérito policial arquivado, cabe o desarquivamento dele depois? Veja, o inquérito policial foi arquivado. E agora? Morreu? Não. Mesmo se o inquérito for arquivado, ele pode ser desarquivado. É isso mesmo, pessoal. Desde que súmula 524 do STF. Vamos ver. Olha o que a súmula 524 diz. Arquivado o inquérito por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Quer dizer isso. Vejam. O Ministério Público pediu o arquivamento porque não tinha provas suficientes. E o juiz também entendeu, ó, realmente esse inquérito policial não tem provas suficientes que esse cara cometeu o delito. Só que 6 meses depois de arquivado, surgiram provas novas. O delegado é insistente, né? Aquele delegado bom que não gosta, ó, delegado bom não gosta que o inquérito dele seja arquivado, não. Delegado bom quer que o inquérito dele sirva realmente de provas, né? De indícios de autoria e materialidade da investigação, supimpas. Delegado bom quer isso. Então, o delegado disse, não, essa porra não vai ser arquivada, não. Arquivou, beleza, mas esse inquérito vai ser desarquivado. Eu vou vasculhar, que eu quero foder esse cara, quero foder esse miserável. Aí vai à procura. Aí encontra uma câmera que estava escondida, que ele não tinha visto antes. E nessa câmera escondida, ó, bateu em cima, viu o rosto do cara. E viu que aquele cara realmente estava na cena do crime. Ao que ele faz? Solicita ao promotor de justiça o desarquivamento do processo, indicando que tem novas provas. Veja, provas, não é qualquer prova, tem que ser provas substanciais do cometimento do delito. Provas que possam alterar o que já tinha sido feito. Então, antigamente, arquivou-se porque não tinha provas suficientes que aquele cara é autor. Agora eu tenho uma prova fuderosa que aquele cara é autor do delito. Então, aí pode pedir o desarquivamento. Então, só pode pedir desarquivamento segundo a súmula 524, quando houver o quê? Novas provas. E essas novas provas têm que ser substanciais. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Estamos terminando aí, ó. Beleza, graças a Deus, né? Estamos terminando o inquérito policial. Existem algumas características, algumas classificações de arquivamento, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Arquivamento implícito e arquivamento indireto. Arquivamento implícito ocorre quando o Ministério Público não inclui na denúncia um indiciado, ou, em se tratando de mais de um crime, não inclui todos eles. Vejam. Primeiramente, lembrar que no arquivamento implícito não existe previsão legal, tá? Isso é... Sim, se não existe previsão legal, se não está na lei... E aí, professor? Isso é invenção da doutrina. Não existe dispositivo falando sobre arquivamento implícito. É invenção da doutrina. Então, o que seria isso aqui? Seria o seguinte. Arquivamento implícito. Vejam. Volta para a tela. Ó, ocorre quando o MP não inclui na denúncia o indiciado. Então, primeiro caso. Foi cometido 3 caras. 3 caras cometeram estupro. E o MP, por desídia, não sei, qualquer coisa, só incluiu 2 caras. Ou seja, em relação ao terceiro, houve um arquivamento do inquérito implicitamente. Por quê? Que ele não foi incluído. Essa é a primeira parte. A segunda. Ou, em se tratando de mais de um crime, não inclui todos eles. Veja.
Vamos imaginar que um cara tenha cometido homicídio e tenha cometido estupro. Mas o MP, mais uma vez, por qualquer outra coisa que a gente não sabe, só incluiu o quê? Homicídio, não incluiu estupro. Então, no estupro houve um arquivamento implícito. Beleza? Tranquilo? Vamos lá na tela. Então, terminamos aí o arquivamento implícito. Mas tem outro tipo de arquivamento que é o arquivamento indireto. Quando é que ocorre o arquivamento indireto? Quando o MP, antes de oferecer a denúncia, aí, ó, esse existe previsão legal, verifica que aquele juízo é incompetente e requer que os autos sejam remetidos ao juízo competente para regular o prosseguimento do feito. Em outras palavras, o arquivamento indireto surge quando o membro do MP se vê sem atribuição para oficiar em um determinado feito e o magistrado, por sua vez, se diz com competência para apreciar a matéria. Então, ocorre quando o MP, antes de oferecer, verifica que aquele juízo é incompetente e requer os autos sejam remetidos ao juízo competente para regular o prosseguimento do feito. Bora cá. Presta bastante atenção. Imagine a seguinte situação. Imagine que o cara fez falsificação de moeda, falsificação de dinheiro. Só que essa falsificação é muito grosseira. Se essa falsificação de moeda é grosseira, deve ser enviada à Justiça Estadual. Quando ela é grosseira, deve ser enviada à Justiça Estadual. Quando a falsificação é perfeita, ela é enviada ao juiz federal. Então, o que foi que aconteceu? O MP observou que o quê? Que ele recebeu os autos, o MP estadual, ele recebeu os autos de uma falsificação perfeita. A falsificação não é grosseira. Então, ele não pode fazer a denúncia. Por que não pode fazer a denúncia? Porque a competência dele está no juiz estadual e não no juiz federal. Então, o que ele faz? Ele remete o inquérito para a Justiça Federal. Ó, vocês aí da Justiça Federal aqui decidam, porque a competência não é minha, porque a falsificação é perfeita. Se a falsificação da moeda fosse grosseira, a competência era minha, mas como não é, estou mandando aí para vocês. Então, temos aí o arquivamento indireto. Beleza? Bem, pessoal. Com isso, nós terminamos, graças a Deus, inquérito policial, tá? E aqui eu trouxe um mapinha mental legal para vocês aqui, ó, para a gente ver o caminho do arquivamento, tá certo? Então, vê só, ó. Então, vê só. Lembrando que o delegado de polícia não possui competência para arquivar o inquérito policial, essa competência é privativa do juiz. Então vamos lá, ó. Concluído o inquérito policial, o delegado confecciona o relatório e remete ao juízo competente. O juiz abre vistas ao Ministério Público e o Ministério Público vai analisar o inquérito policial e a forma, ou seja, a opinião delito. Ou seja, se ele vai, aquelas três coisas que a gente falou, ele convencido da existência do delito, o promotor encarregado oferece a denúncia contra o indiciado. Continua em dúvida. Ah, não sei se esse cara é culpado ou não, se é autor ou não. Devolve os autos para a delegacia de polícia de origem para que a autoridade policial realize novas diligências com o intuito de esclarecer o fato. Ou não estou convencido da existência do delito ou de sua autoria. Requer o quê? O arquivamento do inquérito policial. Uma vez arquivado o inquérito policial, a pedido do Ministério Público, nada impede que este possa ser reaberto, porém, desde que haja novas provas, aquela súmula 524. Mas antes disso, quando ele solicita o arquivamento, o juiz pode concordar ou discordar. Se o juiz concorda, arquiva-se.
Se o juiz discorda, envia os autos ao Procurador-Geral da Justiça. Veja, vamos lá. Enviou. O Procurador de Justiça concorda com o juiz ou ele pode concordar com o promotor. Se ele concorda com o promotor, o juiz é obrigado a acatar essa decisão. Cabe recurso ao Colégio de Procuradores? Cabe. Determina-se o arquivamento do inquérito. O próprio Procurador-Geral concorda com o juiz que não deve ser arquivado. O que ele faz? Oferecerá denúncia ou delegará a função a outro promotor de justiça que será obrigado a oferecer a denúncia. Tá certo? Então, tudo isso que a gente falou está aqui, ó, no artigo amarelinho aqui embaixo, artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, meus amigos, tá vendo que eu disse que não dava para fazer questões? Veja esse bloco todinho para a gente terminar inquérito policial, mas já terminamos. Graças a Deus, terminamos essa parte de inquérito. Acho que foram 6 blocos, né, de inquérito policial. Não foi isso, meu diretor? 6 blocos de inquérito policial. Então, 2 aulas somente para inquérito. Vejam aí como é grande. E na próxima aula já, aí a gente começa ação penal. Beleza aí, pessoal? Valeu!